Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Vamos hoje continuar nosso tempo aqui de estudos. Ontem eu comecei falando com vocês que o assunto que nós temos estudado, na teologia, ele costuma ser chamado de escatologia. Escatologia é uma área dos estudos da palavra de Deus que se interessa sobre o que a Bíblia fala a respeito do final dos tempos. E não apenas isso, mas como que isso interfere, como que isso tem relevância para os nossos dias. Então, ontem eu falei com vocês a respeito do grande evento esperado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a vinda do nosso Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mostrei, então, para vocês o significado dessa vinda, quais são os sinais e as condições em que o mundo precisa estar para que o Senhor Jesus Cristo volte, e também as diferentes visões a respeito da segunda vinda, especialmente concernente à relação da vinda do Senhor Jesus Cristo com o período da tribulação. Se o Senhor Jesus Cristo vem em mais de uma etapa ou em um momento apenas, tá bom? Então, isso foi o que a gente viu ontem e hoje, e eu encerrei ontem com uma pergunta. O Senhor Jesus Cristo, ele virá para quê? Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier no futuro, o que vai acontecer quando ele vier a este mundo? E é por isso que hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, sobre o reino do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, só a título de introdução, o plano de Deus, meus irmãos, para a história é a salvação de um povo em que o próprio Deus habitaria no meio deste povo para sempre. Então, as Escrituras, elas possuem um assunto central. Então, se você pudesse dizer, a Bíblia é um livro sobre o quê? Se você responder, a Bíblia é um livro sobre Jesus, você está confundindo o personagem principal com o assunto principal da Bíblia. Então, Jesus, o nosso Deus, ele é o personagem principal, mas qual é o assunto principal da Bíblia? O assunto principal da Bíblia é o desenrolar de um plano começado lá no livro de Gênesis, começado a ser descrito no livro de Gênesis, terminando lá em Apocalipse, de Deus querendo salvar um povo e habitar no meio deste povo eternamente. Ontem eu mostrei para vocês que existem dois sinais que precedem a chegada deste glorioso momento futuro: a tribulação, ou a grande tribulação, e o anticristo. Mostrei para vocês que o evento tão aguardado para que o plano de Deus ele se concretize na história humana, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês que desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é encarada como a vinda do reino de Deus, a vinda do domínio de Deus neste mundo, em que Deus redime, que Deus liberta, Deus salva o seu povo e habita no meio do seu povo para sempre. Agora, então, eu quero falar sobre esse evento, essa etapa final do plano de Deus, que é a chegada do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. E deixe-me dizer, meus irmãos, que de todos os assuntos dentro desse tópico teológico da escatologia, o assunto do reino de Deus é o que produz mais debates entre os teólogos. Ontem eu tentei deixar bastante claro aqui para os irmãos
que o debate em torno do arrebatamento, se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-irista, pós-tribulacionista, esse debate ele não tem tanto peso assim na teologia. Por quê? Porque crenças não precisam ser muito modificadas caso você passe a pensar um pouco diferente nesses assuntos, na questão do arrebatamento. Mas quando o assunto é a questão do reino de Deus, do reino futuro do Senhor Jesus Cristo, aí o negócio já começa a ficar um pouco mais influente, um pouco mais sério. Eu, então, quero mostrar para vocês nessa palestra, meus irmãos, o ensino bíblico a respeito do reino de Deus. Obviamente que eu preciso fazer uma ressalva, que eu não poderei ser exaustivo aqui, tá bom? Então, eu quero falar sobre o ensino bíblico a respeito do reino de Deus, quais são as posições teológicas que existem sobre este reino, e eu acrescento aqui mais uma outra seção, mostrando quais as questões cruciais para nós a respeito do reino de Deus. Então, deixe-me começar falando sobre o ensino bíblico quanto ao reino de Deus. A gente precisa saber, meus irmãos, que o reino de Deus, ele é um dos principais temas da Bíblia. Você sabe que na Bíblia existem diversos temas que são recorrentes. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o tema do sacrifício, o tema do pecado, arrependimento, o tema do descanso, do sábado, do descanso, o tema do templo, da habitação de Deus. Então, a Bíblia ela tem vários temas que são recorrentes em todos os seus livros. De todos esses temas, eu ouso dizer que o tema do reino de Deus, ele é o mais recorrente. Ele é o principal tema trabalhado na Bíblia. E esse tema, meus irmãos, ele tem a sua origem, obviamente, já no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o reino de Deus, ele é marcado por alguns elementos cruciais. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, Deus é descrito como sendo o rei da terra, especialmente do povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, Deus já é tratado como o rei das nações. Deus é rei sobre todas as coisas. Tudo pertence a Deus, tudo está debaixo do seu domínio. Mas a expressão visível desse reino de Deus, ele se dá através da nação de Israel. Então, Israel, no Antigo Testamento, ele era um povo que deveria ser governado pelo próprio Deus. Lá quando Deus chama Abraão, e ele determina Abraão, Isaque e Jacó tem então seus 12 filhos, quando Jacó tem um dos seus filhos, chamado Judá, já é dito lá no livro do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que de Judá viria um rei para reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus. Então, já havia, desde o primeiro livro do Antigo Testamento, a expectativa de que Deus é o rei, mas que Deus quer expressar o seu reinado através de um povo. Mas o Antigo Testamento também mostra que existe rebeldia contra o rei, tanto em Israel quanto no mundo. Ou seja, no Antigo Testamento, o domínio de Deus ele não é reconhecido por todas as nações. Tanto é que você vai encontrar uma ênfase muito forte de Deus guerreando contra os reis no Antigo Testamento.
o grande caso disso é Faraó. Quando vai acontecer o êxodo, a forma como as pragas são descritas é de como se Deus estivesse declarando guerra contra o rei do Egito. E nisso você percebe que as nações deste mundo não reconheciam o domínio de Deus, o domínio daquele que era o Deus, o rei de Israel. Mas os profetas, eles viam um tempo em que a nação de Israel e as nações deste mundo experimentariam o reino de Deus em toda a sua plenitude e paz. Isso se tornou, meus irmãos, ainda mais enfatizado no Antigo Testamento, a partir do texto de 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus entra em aliança com Davi. Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus, então, chega para Davi e diz: não é você que vai construir uma casa para mim, eu é que vou construir uma casa para você. Eu vou construir a tua descendência, a tua linhagem, e da tua linhagem virá um descendente que se assentará, que será o ungido, e que se assentará no trono de Israel para reger as nações, dando descanso para Israel. Isso porque, meus irmãos, algo muito importante que a gente precisa ter em mente é que se existe um povo que nunca conseguiu ter paz, aliás, nunca não, teve um períodozinho, mais ou menos, ali talvez no livro de Juízes, mas um povo que nunca conseguiu gozar de plena paz é o povo judeu, o povo de Israel. Já perceberam isso? Já, né? Então, o brasileiro, ele chega lá no continente asiático, no continente africano, no continente europeu. Quando o cara sabe que você é brasileiro, ele já começa a fazer uma festa, Ronaldinho, Neymar, não é? O americano, quando ele vem aqui para o Brasil, ele já começa a ser tratado como doutor, com deferência. Mas o judeu não tem esse privilégio, certo? O judeu nunca teve esse privilégio. O judeu, na verdade, meus irmãos, nunca teve descanso. Quando eu digo nunca, com exceção de alguns poucos períodos do Antigo Testamento. E então, a promessa do reino de Deus vem nesse contexto, onde Deus promete para Davi que era necessário que se estabelecesse um reino onde o ungido, o Messias, se assentasse no trono de Israel. E esse Messias deveria ser da linhagem de Davi, e ele traria descanso para Israel, porque ele regeria também as outras nações. Você vai encontrar isso com muita clareza no Salmo de número 2, certo? Onde o Messias de Israel, o rei de Israel, ele rege as outras nações. Então, havia essa expectativa no Antigo Testamento de que a chegada do Messias envolveria a chegada do reino de Israel, a chegada do domínio de Deus sobre o mundo inteiro, sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Os judeus tratavam isso como a era de ouro da história da humanidade. Se você ler o livro de Isaías, como, por exemplo, Isaías no capítulo 2, Isaías capítulo 9, se você ler várias das profecias do profeta Isaías, você vai ver a descrição de uma era dourada, em que as nações elas peregrinam em direção a Israel para levar os seus bens, levando as suas ofertas, para consagrar isso ao Messias que reina sobre eles a partir de Israel. Então, esse é
E eu preciso acrescentar também, meus irmãos, que depois que o povo judeu foi exilado lá para a Babilônia, depois da invasão de Nabucodonosor no Reino do Sul, e a invasão dos assírios no Reino do Norte de Israel, depois que esses eventos aconteceram, a expectativa messiânica de um rei, ela aumentou substancialmente no meio do povo de Israel. Se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que lá no capítulo 11, se eu não me engano, você tem a oração de Neemias. E Neemias, então, ele diz: nós somos servos na nossa própria terra. Nós somos exilados na nossa própria terra, Neemias diz. Então, havia essa expectativa de que Deus mandasse alguém vindo dos céus, da linhagem de Davi, o filho do homem, e que esse, então, rei que viria, ele não apenas se assentaria no trono de Davi, como ele reinaria sobre Israel e sobre todas as nações. Então, nós somos deixados com essa ideia no Antigo Testamento, e quando nós começamos o Novo Testamento, a gente encontra o ministério de João Batista e o do Senhor Jesus Cristo, iniciando com a seguinte frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tanto João Batista quanto Jesus anunciam a mesma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, a gente sempre precisa manter em mente de onde é que vem o conceito de reino dos céus que Jesus e João Batista anunciavam aqui. Então, imagine que você é um judeu, há 2000 anos atrás, ali na região da Judéia, e aí alguém chega para você e diz: olha, o reino dos céus está começando. O que é que você vai trazer na sua mente? Todos aqueles textos que você ouviu os rabinos ensinando nas sinagogas, os textos de Isaías 2, do Salmo 2, em que o reino judaico, o reino de Israel seria estabelecido e que o Messias, a partir daí, reinaria sobre todas as nações. Jesus, então, e João Batista anunciam que isso estava próximo. No entanto, meus irmãos, à medida que a gente vai lendo os evangelhos, nós vamos encontrando o Senhor Jesus Cristo anunciando que este reino, ele seria experimentado em sua plenitude apenas quando o Senhor Jesus Cristo retornasse a este mundo. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, perceba que o Senhor Jesus Cristo, no começo de Mateus, ele diz: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. E em Mateus 25, ele diz que quando ele vier lá no futuro, quando o rei vier no futuro, ele dirá para aqueles que ele separou: entrem no reino que vos está preparado. Quando o Senhor Jesus Cristo estabelece a ceia, em Mateus capítulo 26, verso 29, ele diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então perceba que o Senhor Jesus Cristo, ele ao mesmo tempo que afirma que o reino de Deus havia chegado, com a sua chegada, ele afirma também que esse reino seria experimentado na sua plenitude apenas na sua segunda vinda.
E o Novo Testamento, então, ele prossegue descrevendo a chegada deste reino como sendo o grande cumprimento do plano de Deus em salvar o povo para si mesmo. Em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, subordinando a morte a si mesmo, e subiu às alturas, foi assunto aos céus, Jesus estava ali demonstrando que toda a autoridade foi dada a ele, que o domínio de tudo está nas suas mãos, que a morte está nas suas mãos, ele tem domínio sobre a morte, ele tem domínio sobre Satanás, ele tem domínio sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo, então, diz que enquanto Jesus estiver nos céus, a nossa pátria está com ele. E nós, então, esperamos que ele venha dos céus e traga consigo o seu reino, e traga consigo a consumação da nossa esperança, que é viver em um mundo subordinado a Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, é dito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então você percebe aqui nesse versículo que a nossa salvação, meus irmãos, a consumação da nossa salvação, ela se dará quando nós estivermos totalmente debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Então você pode dizer que você é um salvo. Se você já creu em Cristo, você pode dizer: eu sou um salvo. Mas você também pode dizer: eu serei salvo. Eu ainda estou esperando a minha salvação, porque quando o reino de Deus vier, é quando a minha salvação virá. Portanto, o que a gente pode resumir sobre o ensino do Antigo e do Novo Testamento sobre o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, ele foi profetizado no Antigo Testamento, inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, mas será plenamente experimentado quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Ok? Então, a gente precisa manter esse esqueminha aqui na nossa mente. Guarde isso na sua mente. Isso aqui vai ser importante para o restante aqui do nosso estudo. O reino de Deus, expresso neste mundo, através do seu Messias, no trono de Davi, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Era uma esperança, uma expectativa. Quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo diz que a sua presença indica que o reino já havia chegado, porque Jesus era este rei, ele é este rei. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, e ele então morre, ressuscita, assenta-se à direita de Deus e derrama o seu Espírito, marcando aqueles que estão debaixo do seu domínio, o Senhor Jesus Cristo, então, ele já começa, nós já podemos desfrutar
previamente de algumas bênçãos do reino do Senhor Jesus Cristo. Previamente. Aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de as primícias, os primeiros frutos. Então, já tem coisas, já tem bênçãos que eram para ser experimentadas só lá no futuro, que você e eu já podemos experimentar hoje. Certo? Como, por exemplo, o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós. Outro exemplo, a igreja. A igreja é uma das grandes bênçãos do reino, onde não importa se você é judeu ou não judeu. Vocês dois sentam juntos no mesmo banco, cultuam o mesmo Deus, têm a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o pastor de todas as ovelhas. Isso já é realidade hoje. Isso já pode ser desfrutado hoje. Então, você e eu já podemos desfrutar de bênçãos do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas isso, meus irmãos, não é tudo. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, ocorrerá a consumação, o cumprimento do plano de Deus, de salvar um povo para si mesmo e habitar no meio deste povo para sempre. Então, será no futuro em que nós desfrutaremos do reino eterno e pleno, terreno do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Pois bem, tudo que eu disse para vocês até aqui é consenso entre todos os estudiosos, certo? Os teólogos, que vocês já perceberam, que gostam de discordar uns dos outros, né? Mas existem muitas coisas que os teólogos não discordam, pelo menos os cristãos evangélicos, tá? Então, tudo que eu falei para vocês aqui, ela é consenso entre os teólogos. Ela é a essência da nossa fé. Se você não tem esperança de que Jesus vem reinar neste mundo, se você não crê que um dia Jesus virá reinar neste mundo, certo? Então, existe algum problema muito sério com a sua fé. Apenas com pequenos detalhezinhos, os teólogos vão discordar do que eu disse até aqui, mas, no geral, no essencial, todo mundo concorda. Mas, eu já falei para vocês que este é o assunto em que existe mais debates dentro da escatologia. A questão que divide os teólogos aqui, meus irmãos, quanto a este assunto, é a seguinte: como é que o reino de Deus pode ser experimentado nesta era antes do retorno de Cristo? Ok? Então, isso é uma questão que divide os teólogos. Qual a nossa relação? Como o reino de Deus pode ser experimentado na presente era antes do retorno do Senhor Jesus Cristo? Os nomes das posições que existem sobre este assunto, elas são dadas de acordo com a interpretação do texto de Apocalipse 20, de 1 a 6, onde nesse texto é dito que o Senhor Jesus Cristo, ele reina por um período de 1000 anos. E é, então, nesse ponto que começam os debates sobre quando é que esse evento em que Cristo reina sobre o seu povo, sobre a terra, por um período de 1000 anos, quando é que esse período acontece? Esse período acontece agora, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou ele vai acontecer depois que o Senhor Jesus Cristo vier? Eu quero apresentar para vocês, meus irmãos, os 3 principais, na verdade são os únicos que eu conheço, pontos de vista a respeito dessa questão. O primeiro deles é o chamado
pós-milenismo. O pós-milenismo, eu acredito que está aparecendo aí um gráfico para você. Você pode perceber aí por essas indicações em vermelho, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele é chamado de pós-milenismo porque ele entende que o período do reino milenar descrito em Apocalipse 20, ele acontece nesse momento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ok? E o Senhor Jesus Cristo virá após o período milenar. Mas não se engane achando que o pós-milenismo acredita que o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ele dura 1000 anos. Obviamente, se eles acreditassem nisso, eles já estariam errados, né? Eles entendem, então, meus irmãos, da seguinte forma, que o reino de Deus, ele é experimentado na terra por meio do reino de Cristo no coração do homem e das nações. Eu vou pedir que você preste bastante atenção nisso aqui, porque não ache que aqui é só teologia que o povo gosta de fazer, não. Isso daqui, pessoal, isso daqui tem uma relevância prática muito grande. Aguarde que você vai perceber. O pós-milenista, ele acredita, então, que o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino milenar, que é esperado de Jesus reinando neste mundo, na terra, ele já acontece, ele já começou. E ele é experimentado aqui na terra mesmo, por meio do reino de Cristo sobre as nações. Os 1000 anos de Apocalipse 20 não são literais, então, mas representam todo esse período que existe entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E durante esse período, entre a primeira vinda e a segunda vinda, o reino de Deus, ele vai crescendo gradualmente. Ok? Então, aqui é que vem o ponto que eu falei para vocês, que tem uma diferença prática muito grande. Quando você é um pós-milenista, você entende que o mundo ele está se cristianizando, que o evangelho ele está avançando, e que haverá de chegar um dia antes da vinda de Jesus, em que a lei de Deus será a lei em todas as nações. Ok? Então, haverá de chegar um dia, entende o pós-milenista, em que a Constituição Federal brasileira será totalmente baseada na lei de Deus. E que quando isso acontecer, isso significa que o domínio de Cristo, a nação brasileira, estará sob o domínio de Cristo. Eles entendem, os pós-milenistas entendem, que quando Jesus diz para os seus discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, Jesus está ensinando isso daqui, que eles deveriam fazer as nações serem discípulas de Jesus. Eles não entendem que era para que os discípulos fizessem discípulos de todas as nações, mas, sim, que eles fizessem as nações se tornarem discípulos de Jesus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas isso daqui, meus irmãos, gera uma crença chamada nacionalismo cristão. O que é o nacionalismo cristão? É a ideia de que o Brasil precisa se render a Cristo, que o Brasil precisa se tornar um país cristão,
que o nosso propósito neste mundo, nosso propósito como os discípulos de Jesus, é tornar a nossa nação uma nação cristã. Então, você gostaria que o Brasil fosse uma nação cristã? Gostaria? Sim? Sério? Que quem não fosse cristão vai ser preso, expulso. Ah, mudaram tão rápido assim, rapaz. Hã? Então, e aí, gostaria ou não gostaria? O Brasil, vocês queriam que o Brasil fosse uma nação cristã ou uma nação laica em que as pessoas tivessem a liberdade de escolher se elas são cristãs ou não? O que é melhor? Percebem? Para o pós-milenista, o Brasil tem que ser um país cristão. Tem que ser. Certo? Os Estados Unidos, a Inglaterra, Israel, inclusive muitos pós-milenistas acreditam, e eu penso que corretamente, que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ali perto da vinda de Cristo, a nação de Israel se tornará uma nação cristã. Ok? Então, assim eles pensam, porque o reino de Deus ele vai progredindo, progressivamente, progredindo em etapas, e aí você pergunta para o pós-milenista o seguinte, você pergunta para ele, mas olha, o mundo está ficando cada vez pior, e não cada vez melhor. O mundo não está ficando cada vez mais cristão. Ele vai dizer que não é verdade. Certo? Ele vai dizer que o mundo está ficando cada vez mais cristão. Você vê mais igrejas sendo plantadas ou mais igrejas fechando as portas? Hein? Diga aí. Claro que a gente vê muito mais igrejas sendo plantadas do que igrejas fechando portas, né? Então, o mundo, o evangelho está avançando muito neste mundo e sempre vai avançar. A quantidade de pessoas que creem em Cristo hoje é maior do que a quantidade que criam em Cristo ontem, antes de ontem, porque vai aumentando. E eles vão dizendo, então, está vendo? O reino de Deus está avançando, está progredindo. E quando as nações da terra estiverem todas sujeitas à lei de Deus, ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, aí o Senhor Jesus Cristo voltará. Então, esse é o ponto de vista pós-milenista. O segundo ponto de vista que eu quero apresentar para vocês é o chamado amilenismo. O termo amilenismo, meus irmãos, ele não é um termo muito feliz, porque o a é uma partícula de negação e passa a impressão que o amilenista é alguém que diz que não há reino milenar. Mas não é bem assim. O que o amilenista diz é que não há um reino milenar na Terra, visível. O pós-milenista diz que sim, que há. Certo? Então, para o pós-milenista, se algum dia os deputados votarem aqui no Brasil que a Constituição Federal vai precisar se submeter à lei de Deus, eles vão dizer que isso é o reino de Deus avançando. O amilenista, ele tem esse termo amilenista porque ele entende que o reino milenar, ele não é de visível aparência. Ele não é nessa terra no sentido político, nesse sentido. O reino de Deus, então, ele é espiritual e experimentado tanto pelos olhos da fé, por aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, mas experimentado no céu. Quando nós partimos e vamos, então, para a glória celestial, nós já começamos a adentrar no reino de Deus. Por isso, os 1000 anos de Apocalipse 20,
não são literais e representam o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, para o amilenista, as coisas funcionam assim. Jesus já está reinando. Você pergunta, você acredita, para um amilenista, você acredita que o reino milenar já está acontecendo? Que Jesus já está reinando? Ele vai dizer que sim. Aí você pergunta, mas cadê o trono de Davi? Cadê o trono de Davi? Cadê a lei de Deus sendo implantada neste mundo? Cadê o Messias regendo sobre todas as nações? Cadê isso? O amilenista vai dizer que isso tudo é experimentado espiritualmente. Certo? O trono de Davi, ele é um trono espiritual, nos céus, onde Jesus está reinando no trono de Davi celestial sobre este mundo. E que, por isso, nós desfrutamos das bênçãos do reino pelos olhos da fé, através da igreja, do povo de Deus neste mundo. Então, não há e não haverá um reino político e terreno de Cristo. Por isso que é chamado de amilenismo, essa ideia de que o reino milenar político, terreno de Cristo, ele não acontece, ele não é literal, ok? Eu preciso destacar, meus irmãos, que existem amilenistas que fazem algumas modificações na sua crença amilenista, afirmando que haverá sim, que esse reino do Antigo Testamento, que é político, terreno, sobre Israel e sobre as nações, ele vai acontecer no futuro. Alguns amilenistas creem nisso, mas eles não dizem que esse reino futuro é o reino milenar. Eles dizem que é o novos céus e nova terra. Ok? Então, um dos que defendem isso aqui no nosso país é o Franklin Ferreira, o pastor Franklin Ferreira, não sei quantos de vocês conhecem. Ele é um amilenista que crê igualzinho um pré-milenista em relação ao reino futuro. Só que ele não acha que o milênio é futuro, ele acha que o milênio é presente. Uma vez eu tive o privilégio de participar de um debate com ele, e antes do debate, eu cheguei para ele e disse assim, Franklin, me diga quais são as perguntas que você quer que eu lhe faça, porque eu não tenho coragem de debater com você. Eu disse para ele, porque eu não vou debater com o cara que escreveu a teologia sistemática que eu li quando eu estava no seminário. Então, me diga, o que é que você quer que eu questione? Aí ele começou a falar umas coisas lá, e ele então disse que ele cria que haverá um reino terreno de Jesus nesse mundo, a partir de Israel, sobre todas as nações, com Israel restaurado, as nações peregrinando para Israel para celebrar o Messias. Ele diz que cria tudo isso para o futuro, mas ele não cria que isso era o chamado reino milenar, que o milênio acontece agora. Aí eu disse para ele, então, Franklin, olha, eu sou pré-milenista, você sabe, mas eu não sei, assim, muito que a gente discorda, não, certo? Então, eu não vou debater contigo por causa de 6 versículos da Bíblia, Apocalipse 20, de 1 a 6, né? Então o amilenista que faz essa modificação, meus irmãos, ele está se aproximando muito, que é uma modificação que nem todos, eu diria que a maioria dos amilenistas não fazem essa modificação, mas esses que fazem essa modificação, eles se aproximam muito desse terceiro ponto de vista, que é o chamado pré-milenismo. Esse ponto de vista afirma que entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus, ele de fato é experimentado espiritualmente neste mundo, pelos olhos da fé. Então,
nós desfrutamos das bênçãos do reino, mas de forma espiritual, do Espírito Santo, da comunhão dos santos, da igreja. Essas são bênçãos do reino que nós já desfrutamos hoje, mas todas essas bênçãos de forma espiritual. Certo? Na segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo vier, ele então irá reinar na terra de maneira política e espiritual sobre o mundo por 1000 anos. Agora, existe discordância entre os pré-milenistas se os 1000 anos são literais, 1000 anos certinhos, ou não, se são simbólicos. Mas o ponto do pré-milenismo é afirmar que vai haver um reino político de Jesus. Então, vai haver um dia. Deixa eu voltar àquela pergunta. Você gostaria de viver num Brasil cristão? Sim ou não? Agora vocês estão respondendo, né? Então, a maioria de vocês disse sim, mas depois que eu mostrei a implicação, vocês voltaram atrás. Aí eu pergunto, por que hoje nós não nos sentimos bem de querer viver um país em que as pessoas são obrigadas a serem cristãs? Por quê? A resposta para isso, meus irmãos, é porque nós vivemos em um mundo com governos corruptos, com pessoas corruptas. Nós sabemos que, por exemplo, se você e eu defendermos que o governante do Brasil e que o Brasil se torne um país com uma religião estatal e que todo mundo tem que crer de acordo com essa religião, se você e eu defendermos isso, pode ser que um dia surja um governante que mude qual seja a religião estatal e você passe de ser a religião do Estado, de crer na religião do Estado, e passe a ser agora o que é perseguido. Entenderam? Então, o fato de nós vivermos em um mundo com governantes corruptos e com seres humanos corruptos exige de nós aquilo que a gente chama de governos democráticos, onde as pessoas tenham liberdade de escolher as suas próprias crenças religiosas. Mas uma vez que Jesus estará neste mundo, e uma vez que Jesus se torne o rei das nações, aí o quadro muda. Certo? Existe um ditado que diz que quem come do meu feijão, apanha do meu cinturão. Entendem? Uma vez que Jesus é o rei das nações, e Jesus sendo Deus, ele tem autoridade, ele tem domínio. Ele é o Senhor das nações. Sendo assim, ele tem o direito de dizer o que é que todos têm que fazer ou não podem fazer. Então, quando alguém lhe perguntar, você gostaria de viver num Brasil cristão? Você pode dizer um sonoro sim. Você crê que o Brasil um dia será um país cristão? Você pode dizer sim. E aí eu lhe pergunto, quando isso vai acontecer? Quando? Se você for um pré-milenista, você vai dizer quando Cristo voltar. Antes que Cristo volte, eu não quero que o Brasil seja um país cristão. Certo? Isso se você for um pré-milenista. Eu quero que o Brasil seja um país onde todo mundo seja cristão. Entende a diferença? Mas eu não quero que o Brasil seja um país onde quem não for cristão vai ser preso ou até mesmo morto. Entendem? Então, o pré-milenista ele vai dizer, isso vai acontecer, mas quando Jesus vier.
Após, então, o período do reino milenar de Cristo no futuro, o reino eterno de Cristo será totalmente estabelecido neste mundo. Então, pessoal, para encerrar aqui, eu quero trabalhar com vocês algumas questões cruciais que interferem no nosso dia a dia quanto a essa questão do reino de Deus. A primeira questão é a questão do otimismo ou pessimismo. Deixa eu me fazer uma pergunta para você. Responda só para si. Na sua perspectiva, o reino de Deus deve avançar até a vinda de Cristo? O domínio de Cristo precisa avançar sobre todas as esferas da sociedade até que Cristo volte? Essa é uma pergunta que tem tudo a ver com a questão do reino. E é uma pergunta, meus irmãos, que tem uma relevância prática muito grande. Veja só, se você responde que sim, se você diz o seguinte, olha, é o meu dever como um cristão fazer com que o domínio de Cristo seja estabelecido em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas. Isso vai fazer com que você comece a trabalhar, por exemplo, para que haja uma ciência cristã, para que haja uma escola cristã, para que haja uma política cristã. Você vai entender que é nosso papel cristianizar o mundo. Alguns gostam de chamar isso de redimir a sociedade. Então, você vai redimir a música, vai redimir a arte. Então, alguém criou o forró, você vai fazer o forró cristão. Alguém criou a ciência, você vai produzir a ciência cristã. E isso é um processo de estabelecimento do domínio de Cristo sobre este mundo. Então, essa é uma questão. O reino de Deus deve avançar até a vinda de Cristo. Eu coloquei aqui 2 textos, meus irmãos, mas eu quero ler apenas o de Mateus 13 com vocês. Mateus 13, de 31 a 33. Jesus aqui em Mateus 13, ele está realizando as chamadas parábolas do reino, que são uma série de ilustrações que o Senhor Jesus Cristo conta a respeito do estabelecimento do seu reino neste mundo. Uma delas é a chamada parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Jesus, então, diz assim no verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Esses textos aqui, eles são cruciais para a gente responder a essa pergunta. Porque se você entende que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o reino de Deus, ele é como um grão de mostarda que é pequeno, e ele vai crescendo progressivamente, até chegar a um ponto em que ela se torna a maior de todas as plantas, você estaria afirmando, então, que o reino do Senhor Jesus Cristo precisa crescer antes que Jesus volte. Ele começou como um grão de mostarda, lá em Jerusalém, quando Jesus esteve nesse mundo. E ele, então, vai crescendo e crescendo e crescendo e avançando neste mundo,
até que Jesus um dia volte. E aí você vai entender que a parábola do fermento fala a mesma coisa, que ele começou escondido ali quando Jesus esteve nesse mundo, mas ela foi tomando a massa, tomando, até que ela vai tomar de conta de toda a terra. E aí, se o reino de Deus tem esse papel de avançar neste mundo, quem tem o papel de levar esse avanço adiante? Os cristãos, os crentes. Entendem? E isso vai fazer toda a diferença. Um jovem, por exemplo, que ele crê dessa forma, ele vai entender o seguinte: inventaram o cinema, digamos assim. E qual é o meu papel? O meu papel é redimir o cinema. Eu preciso estabelecer um cinema cristão, ou uma forma cristã de lidar com o cinema. Até que um dia o cinema seja cristianizado. E isso vai para a escola, isso vai para a política, isso vai para todas as áreas. No entanto, meus irmãos, o que eu quero sugerir para vocês é que uma análise um pouco mais cuidadosa desse texto mostra que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está utilizando a figura do grão de mostarda e do fermento para enfatizar o processo de crescimento. Ele não está usando aqui, veja que em nenhum dos textos existe uma ênfase no processo de crescimento. Em ambos os textos, a ênfase é em 2 estágios. Veja que, por exemplo, até mesmo no texto grego, que foi o texto que foi escrito no Novo Testamento, aqui no versículo 31 diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E aí Jesus, no verso 32, usa o verbo é no presente, o qual é a menor de todas as hortaliças, e depois ele utiliza um outro verbo, chamado e crescido, é a maior de todas. Então, o que Jesus está fazendo aqui é contrastando 2 estágios do grão de mostarda. O estágio em que ele é um pequeno grão, ou do pé de mostarda, um estágio em que ele é um pequeno grão, e o estágio em que ele é a maior de todas as hortaliças. Então, o que Jesus estaria fazendo aqui é dizendo que antes da sua vinda, o reino de Deus é experimentado como um grão de mostarda, onde as pessoas acham pequeno. Se você, por exemplo, chegar na sua escola, não sei se vocês estudam em escola cristã ou não, mas se você chegar na sua escola e você disser na sua escola coisas do tipo assim: olha, eu não faço isso daqui, ou na sua faculdade ou no seu trabalho, eu não faço isso daqui porque a minha lei é a lei do Senhor Jesus Cristo. Eu obedeço a Ele. Eu sou cristão e eu sou servo de Jesus. Como eu obedeço a Ele, é isso daqui que eu vou fazer. Ou isso daqui eu não vou fazer. As pessoas vão rir de você. Por quê? Porque as pessoas vão perguntar: se Jesus é rei, cadê esse reino? Obviamente que elas não vão perguntar isso, né? Mas é uma pergunta que se faz. Se Jesus é rei, cadê esse reino? Cadê? Que reino é esse? Ele é um reino que parece pequeno, como um grão de mostarda, mas que haverá onde chegar um dia que será a maior de todas as hortaliças. Da mesma forma, Jesus contrasta o fermento que parece escondido. Então, lembra da pergunta: se Jesus é rei, cadê o seu reino? Cadê? A gente olha, meus irmãos, para o mundo em que a gente vive, e a gente se pergunta isso. Certo? Se Jesus é rei neste mundo, cadê o seu reino? Por que Jesus permite tantos desmandos
neste mundo? Por que Jesus permite que as nações sejam governadas por governantes corruptos, por governantes que são contrários a ele? Então, aparentemente, fisicamente, o reino de Cristo, ele parece escondido. Mas haverá de chegar um dia em que tudo ficará tomado pelo reino de Deus. Que dia será esse? Que dia será esse em que o reino de Deus será como uma grande hortaliça, um grande pé de mostarda, ou uma massa toda levedada? É quando o Senhor Jesus Cristo vier. Na parábola do joio, é dito lá que o joio e o trigo deveriam crescer juntos até o dia da colheita. Então, nesse dia, é que o reino do Senhor Jesus Cristo será totalmente estabelecido neste mundo. Outra questão, pessoal, também em relação a isso, a questão do reino. Sim, voltando um pouco. Então, qual é a minha proposta aqui? Volta aí, aqui embaixo. É que o anúncio do Evangelho deve avançar até o retorno de Cristo. Nós vimos ontem, e de fato o Novo Testamento ensina, meus irmãos, que o Evangelho deve avançar em todas as nações, que é nosso papel levar o Evangelho a todas as nações, e que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele encontrará um mundo evangelizado. Isso o Novo Testamento ensina. Mas isso não implica em um avanço do reino de Deus. O avanço da evangelização não implica em um avanço do reino de Deus. Por que não? Por que não? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é de visível aparência. Certo? O reino de Deus, meus irmãos, ele não avança. Ele ou é reconhecido ou não é. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28, que era o outro texto que eu queria ler com vocês, que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O aumento da evangelização não é o aumento do domínio do reino, porque Jesus já domina sobre todas as coisas. A evangelização não faz com que Jesus passe a dominar sobre todas as coisas. O que a evangelização faz é que o reino de Jesus passe a ser reconhecido. Aí sim. Entendem a diferença? Portanto, o nosso papel não é trabalhar para o avanço do estabelecimento do reino de Cristo neste mundo, mas em um aumento de pessoas que reconhecem que Jesus é o rei de suas vidas e que aguardam que ele venha para reinar no futuro. Tá bom? Então, quando algum dia, talvez um missionário chegar aqui e disser para você, olha, você precisa me ajudar, porque nós estamos trabalhando para que o Senhor Jesus passe a reinar lá no interior do Ceará. Aí você vai lembrar dessa palestra do pastor Antônio Neto e vai lembrar, não, Jesus já reina lá. O papel dele não é fazer com que Jesus reine lá. O reino parece escondido. O papel dele é fazer com que as pessoas daquela região reconheçam que elas têm um rei. Entendem? E que um dia esse rei voltará. Vamos lá. Segunda questão. É a questão do engajamento ou do isolamento. Essa questão é muito próxima da primeira. E a pergunta aqui é a seguinte:
Nós devemos cultivar uma mentalidade de propagar o domínio de Deus ou nos preparar para a chegada do reino? Veja só, o que é que isso tem a ver? Qual é a questão? Por que isso é um pouco diferente da questão anterior? Uma coisa que divide, meus irmãos, os evangélicos, é essa questão do engajamento. Eu não sei se você já percebeu que existem determinadas igrejas evangélicas que são super engajadas em causas sociais, super engajadas politicamente. Lá em Brasília, você vai encontrar no Congresso a bancada evangélica. Sabiam disso? Mas, nessa bancada evangélica, muito provavelmente, você não vai encontrar nenhum batista regular, que a igreja, por exemplo, onde eu sou pastor, é uma igreja batista regular. Eu desconheço que na bancada evangélica tenha um batista regular, mas é muito provável que você vai encontrar lá um pentecostal, que você vai encontrar lá um presbiteriano, certo? Inclusive, a igreja presbiteriana, ela sempre costuma se posicionar em questões sociais, em questões de interesse público, em questões políticas. Não apenas a igreja presbiteriana, mas a igreja Assembleia de Deus também. Então, algumas igrejas aqui no nosso país, elas têm essa mentalidade de que elas precisam se engajar. A igreja precisa ser engajada neste mundo, de tal forma que não seja apenas para levar o evangelho. Não é essa a ideia. Nós vamos nos engajar com a ideia de levar o evangelho. Não, nós vamos engajar porque a gente precisa tornar o Brasil um país mais cristão. A gente precisa reformar o Brasil ou redimir o Brasil. Entendem? Ideias assim? Mas existem outras igrejas que pensam assim, não, a igreja não tem que fazer nada disso, não. Esse engajamento cultural, a guerra cultural, reforma da sociedade, isso não é papel da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho e formar uma comunidade que espera o Messias. Essa comunidade, então, ela não vê que a sua sociedade vai ser transformada. Ela não tem essa expectativa de viver num mundo transformado cristão. Ele quer pregar o evangelho, as pessoas se convertem, vêm para a igreja, a comunidade, e a partir do momento que elas vêm para a igreja, elas aguardam a vinda de Jesus para transformar a sociedade. Certo? Então, é por isso que em algumas igrejas, por exemplo, em período eleitoral, você vai ter igrejas que se tornam cabos eleitorais de políticos e outras igrejas que abominam totalmente isso. Certo? E isso tem tudo a ver com a questão do reino, da forma como você encara o reino de Jesus. E aí eu queria ler aqui apenas um texto também, o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que existe
um aspecto oculto da vida cristã, um aspecto misterioso, como um grão de mostarda, como um fermento numa massa, certo? Existe esse aspecto onde quem nós de fato somos em Cristo ainda não se revelou. Ok? E é quando o Senhor Jesus Cristo, quando ele vier, é que quem nós de fato somos em Cristo será revelado. Em outras palavras, meus irmãos, eu entendo que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que as nossas expectativas futuras, os nossos desejos, por exemplo, você tem o desejo de não mais pecar? Você tem esse desejo? Tem, eu também tenho. Você tem um desejo de viver em uma sociedade em que as pessoas se interessam em não pecar contra Deus, onde nas escolas, por exemplo, você vai ter a matéria de santidade, a matéria de como ser fiel à lei de Deus. Você gostaria de viver numa sociedade assim? Essa sociedade, esse cristianismo, essa vida perfeita, ela está escondida, oculta, em Cristo, lá nos céus. Que quando Cristo vier, é que aquilo que você tanto deseja para si e para o mundo que você vive, é que será revelado. Sendo assim, a proposta que eu trago aqui é essa. Nós precisamos nos engajar para propagar o Evangelho e formar uma comunidade daqueles que aguardam o estabelecimento do reino de Cristo neste mundo. E aí você pode perguntar, pastor, o senhor está querendo dizer que os cristãos não devem se envolver com a ciência, não devem se envolver com o futebol, com o cinema, com as artes. Os cristãos não devem se envolver com nada disso. Eles só devem se envolver com a evangelização. O senhor está querendo dizer isso? Eu digo para você que não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que o cristão, ele não se envolve com a ciência, com a política, porque ele quer avançar o domínio de Cristo. Ele faz isso porque é seu dever amar o próximo. Certo? E fazer ciência para ajudar as pessoas é um ato de amor. O cristão deve se envolver na política não porque o Brasil tem que se sujeitar às leis de Cristo. Não. O cristão deve se envolver na política porque ele ama o próximo. E ele quer proteger as pessoas. Ele quer cuidar melhor das pessoas. Entendem a diferença? Então, não é uma questão de engajamento ou isolamento, mas do porquê que nós devemos nos engajar. Não é porque o reino de Jesus está expandindo, mas sim, nós esperamos que o reino de Jesus venha e, por isso, nós nos preparamos. E uma terceira questão, meus irmãos, e eu vou encerrar com essa terceira questão, é: o reino de Israel ou o reino será da igreja? O reino messiânico de Jesus, ele terá ou tem alguma relação com Israel, ou ele é apenas com a igreja? Algumas pessoas, elas entendem, especialmente amilenistas e alguns pós-milenistas, eles entendem que o reino do Senhor Jesus Cristo, ele não tem uma relação mais com Israel, porque o reino do Senhor Jesus Cristo ele é espiritual. Então, questões políticas, étnicas, de terra, essas coisas já não fazem mais parte, aliás, elas não fazem parte do que configura o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, o reino de Jesus não tem a ver com Israel, tem a ver com a igreja. Então, não existe um templo para Israel.
A igreja é o templo de Deus, certo? Não existe uma terra para Israel. A terra é o mundo que pertence a Deus e por aí vai. Pois bem, existem dois textos, aqui como o nosso tempo está bem avançado, eu vou apenas mencionar. O primeiro deles é de Atos 1, versículo 6, em que os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus então responde: não vos compete saber o tempo. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, ele entendia que o reino de Israel precisa ser restaurado, que o reino messiânico é a restauração do reino de Israel. Entendem? Mas em Apocalipse, capítulo 5, é dito lá que pessoas de todas as tribos, línguas, povos, reinarão sobre esta terra. Serão reinos de sacerdotes sobre este mundo. O que isso mostra, meus irmãos, então, a minha proposta, é que o reino futuro do Senhor Jesus Cristo envolverá a restauração de Israel e de todas as nações da terra, formando, então, o reinado glorioso e eterno de Cristo sobre todas as nações, a partir de Israel. Ok? Então, por que você acha que o apóstolo Paulo, ele saía pelas igrejas que ele fundava, levantando recursos para levar para Jerusalém? Vocês sabem que Paulo fez isso, né? Que Paulo levantou um monte de recursos para levar para Jerusalém, sendo que a igreja que enviou Paulo não foi a igreja de Jerusalém. Qual foi? Sabem? A igreja em Antioquia, que fica na Síria, acima de Israel, fora de Israel. Essa foi a igreja que enviou Paulo. E aí Paulo saía pelas igrejas que ele fundava, levantando recursos para levar para Jerusalém. Sabe por que o apóstolo Paulo faz isso? Ele explica no livro de Romanos. Ele diz que nós, gentios, nós que não somos judeus, somos devedores dos judeus. O apóstolo Paulo mantém essa mentalidade de que à medida que as nações, que o povo de Deus vai crendo fora de Israel, esse povo precisa abençoar Israel. Entendem? Porque a restauração de Israel é a restauração das nações. E a restauração das nações é a restauração de Israel. No futuro, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vier, Israel será um povo totalmente restaurado, assim como o Brasil, assim como todas as nações. Amém? Vamos orar? E aí eu passo a palavra para o pastor David. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse assunto que é extenso, mas que é importante. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a não esquecer de algumas verdades tão significantes que foram ditas aqui. Pedimos que o Senhor traga o interesse no coração de muitos aqui, de quererem crescer e aprender cada vez mais. Porque nós nunca perdemos tempo quando nós gastamos o nosso tempo na Tua palavra. Então, aumenta o nosso interesse pelas coisas do alto, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha, que Ele venha logo. Que nós possamos ver o nosso Redentor vindo sobre as nuvens e morar com Ele eternamente. Esse é o nosso desejo, no nome dEle mesmo, nosso Senhor. Amém.